O Cristão Mortificado, livro escrito por Christopher Love em 1654. Sermão 1, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que Moisés disse a Israel em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, resume e expressa o propósito desse assunto que agora irei passar a tratar. Ele disse assim: tenho posto diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Trata-se de um tema que não apenas convida, mas exige a séria atenção e consideração de vocês, pois diz respeito a questões da maior importância: vida e morte. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse capítulo do qual meu texto foi extraído, ele contém a grande carta de privilégios do cristão, na qual estão registrados os muitos privilégios dos crentes. Contudo, entre esses privilégios, encontram-se aqui e ali, misturadas e intercaladas, muitas advertências e ameaças solenes. Entre elas está esta, presente em nosso texto: se viverdes segundo a carne, morrereis. Eu não me deterei por muito tempo na explicação destas palavras, pois elas são muito claras e facilmente compreendidas até pelos mais simples. Se viverdes segundo a carne. Todos os homens que estão vivos vivem na carne, mas ninguém deve viver segundo a carne. Viver segundo a carne significa viver de acordo com os impulsos pecaminosos e os ditames corruptos da natureza. Viver segundo a carne implica em três coisas. Primeiro, continuidade e constância no caminho do pecado. O nosso texto ele não diz: se praticardes atos da carne, morrereis, pois até os melhores filhos de Deus fazem isso. No entanto, eles não vivem segundo a carne. Eles não fazem do pecado o seu modo de vida. Viver segundo a carne indica uma prática contínua do pecado. Segundo, isso denota não apenas constância e continuidade, mas também complacência e prazer no pecado. Os homens costumam alegrar-se na vida. Assim, viver segundo a carne implica deleite e satisfação no pecado. Terceiro, implica também grande empenho e dedicação nos caminhos do pecado. Uma coisa é o pecado seguir você. Outra coisa bem diferente é você seguir o pecado. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo ele disse assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi tal pessoa com espírito de mansidão. O homem piedoso é aquele a quem o pecado persegue e às vezes o alcança. O homem ímpio, porém, é aquele que corre atrás do pecado e o alcança. Uma coisa é a corrupção andar atrás de você. Outra é você correr atrás do pecado e buscar satisfazer os desejos da carne e da mente. Portanto, viver segundo a carne denota constância, complacência e diligência nos caminhos do pecado. Os ditames e impulsos corruptos do nosso corpo são chamados de carne pelas seguintes razões. Primeiro, porque o pecado está na carne, assim como no espírito. Os membros do corpo são corruptos tanto quanto a alma. Segundo, porque o pecado é, por natureza, tão querido ao homem quanto a sua própria carne. É por isso que ele é comparado ao olho direito, à mão direita e assim por diante. Terceiro, porque o pecado é praticado por meio da carne. Sendo ela o instrumento pelo qual o pecado é cometido, o pecado então recebe o nome dela. O pecado estava em nós desde o momento em que recebemos a carne e permanecerá em nós enquanto vivermos nela. Como diz Davi no Salmo de número 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o pecado, então, permanecerá em nós enquanto vivermos neste mundo. Nosso texto diz: se viverdes segundo a carne,
morrereis. Morrer. Isso, para algumas pessoas, até que não seria uma má notícia. Seria até desejável para um homem que se entrega livremente aos prazeres e deleites pecaminosos que ele pudesse morrer como um animal, de modo que tudo terminasse para ele. Contudo, essa expressão não deve ser entendida como se a alma deixasse de existir eternamente. A expressão morrereis significa que incorrereis em condenação se viverdes segundo a carne. Mas alguém pode perguntar assim: mas como o apóstolo pode dizer que aqueles que vivem segundo a carne morrerão, se os condenados no fogo do inferno viverão perpetuamente nesses tormentos? Jesus não disse que os ímpios irão para um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga? Veja, embora os ímpios vivam no inferno, sua condenação é chamada de morte por duas razões. Primeiro, porque na linguagem das Escrituras, aquilo que não desfruta de conforto não merece o nome de vida. A Escritura frequentemente descreve uma condição miserável e terrível usando o termo morte. E segundo, porque eles estão afastados e separados de Deus, que é a própria vida. Nosso texto diz: se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito. Vocês podem pecar por suas próprias forças, mas não podem mortificar o pecado senão pelo poder do Espírito. Mortificardes as obras do corpo. Isso é, se mantiverdes sob controle e subjugardes o poder e o domínio do pecado. Se mortificardes as obras do corpo, isso é, aqueles pecados praticados por meio do corpo, então vivereis. Não eternamente aqui neste mundo, mas vivereis para sempre no céu. Sereis salvos. Esta é a condição indispensável a qual Deus vinculou a salvação. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Tendo assim então explicado essas palavras, posso mais uma vez dizer a vocês o que Moisés disse a Israel. Vejam, hoje coloquei diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, portanto, o que desejam. Coloquei diante de vocês a vida. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas também coloquei diante de vocês a morte. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Portanto, escolham agora se desejam ser salvos ou condenados, se desejam viver ou morrer. O grande propósito do apóstolo nesse capítulo é estimular e exortar os crentes a viverem de modo digno de sua justificação. Embora Cristo faça tudo por nós no que diz respeito à nossa justificação, também devemos fazer algo. Embora Cristo nos justifique da culpa do pecado, devemos igualmente nos esforçar para sermos libertos da impureza do pecado. E o apóstolo Paulo reforça essa exortação por meio de 3 argumentos no texto de Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao verso 13. Irmãos, diz ele, somos devedores não à carne, para viverdes segundo a carne. De forma nenhuma. Somos devedores ao Espírito, para vivermos segundo o Espírito. Temos uma dívida para com Deus, mortificar nossos pecados e corrupções. E faz parte da justiça e da honestidade comum pagar aquilo que nós devemos. O apóstolo aqui nos exorta, por meio da triste consequência de não viverem de maneira digna da sua justificação. Se viverdes segundo a carne, morrereis. E ele os exorta ainda pelo grande benefício e vantagem que resultarão do cumprimento desse dever. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Antes de tratar, então, distintamente dessas palavras e desenvolver os pontos que pretendo abordar mais detalhadamente, extrairei a partir da visão geral e do sentido amplo do texto 7 ou 8 conclusões doutrinárias para que vocês possam perceber a riqueza desse texto e quantas observações ele oferece. Vou me limitar apenas a mencioná-las. Primeiro, considerando as pessoas a quem Paulo escreve aqui, se viverdes segundo a carne, morrereis,
nós percebemos que ele não se dirige apenas a homens ímpios, que ainda se encontravam em estado de paganismo e de incredulidade, mas também àqueles que já haviam sido convertidos, verdadeiros crentes. É a estes que Paulo dirige esta ameaça. Daqui então podemos observar que advertências e ameaças devem sim ser dirigidas tanto aos convertidos quanto aos não convertidos. É muito digno de nota que a palavra de Deus não seja comparada apenas ao leite, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que possui um sabor agradável, mas também ao sal, como está em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Pois os piedosos ainda possuem muita corrupção e impureza em si, as quais precisam ser consumidas pelo sal da palavra, para que assim sejam preservados puros e irrepreensíveis. O apóstolo também, ele não apenas prega conforto aos crentes, nem somente lhes anuncia a justificação, declarando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ele também lhes anuncia advertências. E daqui observamos que doutrinas de temor devem ser aplicadas aos crentes, tanto quanto doutrinas de conforto e de consolação. Portanto, pregam apenas metade da vontade de Deus aqueles que tratam somente das doutrinas de consolação, sem jamais exortar ao dever e incentivar os homens à prática da piedade. O apóstolo também ele não apenas prega temor e advertências, mas também associa a essas ameaças a doutrina de conforto. Daqui então observamos que quando os ministros pregam doutrinas de temor e de advertência, eles devem também misturá-las com doutrinas de conforto e de consolação. Assim, são repreensíveis tanto aqueles que pregam constantemente doutrinas de conforto, quanto aqueles que nunca pregam conforto nenhum. A variedade na pregação confere maior brilho, maior beleza e maior eficácia ao ministério de um homem sobre o coração dos seus ouvintes. Observemos ainda um método utilizado pelo apóstolo. Ele primeiro prega o temor antes de apresentar doutrinas de conforto. Ele diz primeiro, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas depois ele diz, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Daí então nós podemos extrair essa doutrina, que quando os cristãos se tornam sensuais, indulgentes consigo mesmos, negligentes e descuidados em seus deveres, abandonando aquela santa vigilância e o cuidado que antes costumavam exercer, então as doutrinas de temor tornam-se mais necessárias do que as doutrinas de conforto. Pela inclusão da expressão presente no texto, pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, nós notamos que não se diz na primeira parte do versículo, se pelo poder do diabo viverdes segundo a carne morrereis. Mas nessa segunda parte, essas palavras são acrescentadas, se pelo Espírito. E daqui nós observamos o seguinte, que um homem, ele pode cometer pecado por sua própria força. Ele não precisa do poder do diabo para viver segundo a carne. Contudo, ele não pode mortificar o pecado sem auxílio do Espírito Santo. Tu então, que é apenas um homem, poderias facilmente destruir um exército sozinho, por inteiro, da mesma forma que poderia subjugar um único pecado por tuas próprias forças. Qualquer homem pode ferir a si mesmo, mas nem todo homem pode curar a si mesmo. Você pode cometer pecado, mas não pode expulsá-lo do coração. Um homem pode facilmente descer uma colina, mas subir essa mesma colina é muito mais difícil. Da mesma forma, o homem pode facilmente cometer um pecado, mas não pode mortificá-lo, senão pela força do Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Observamos aqui que em todo homem regenerado ainda permanecem algumas obras, alguns resquícios e algumas relíquias do pecado e da corrupção. E daqui podemos aprender ainda que os cristãos necessitam de mortificação tanto quanto os demais homens. Eles também possuem alguma paixão desenfreada, algum afeto indomado e alguma concupiscência rebelde que precisa ser dominada, assim como qualquer outra pessoa.
Os homens piedosos também precisam, às vezes, ser disciplinados, refreados e mortificados, tanto quanto os demais, mesmo os piores homens do mundo. E por fim, podemos extrair também dessas palavras a seguinte conclusão doutrinária: que os homens podem esperar que sua condição no mundo vindouro corresponda à sua conduta e o modo de vida nesse mundo. Você é alguém que dá livre curso aos seus desejos vãos e pecaminosos, bem como aos movimentos corruptos do teu próprio coração? Então permita-me dizer que tão certamente quanto estás vivo hoje, se continuardes e perseverardes nesse caminho, tu morrerás e serás condenado e arruinado para sempre, porque o texto bíblico diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Contudo, se tu és alguém que se esforça para refrear e subjugar as suas paixões desordenadas e seus afetos indomados, buscando que a graça triunfe sobre as suas corrupções e que o pecado não governe nem reine em teu corpo mortal, então tu estás no caminho seguro para alcançar a vida eterna. Portanto, eu suplico a vocês, irmãos, não pensem nem raciocinem dessa maneira: se eu tiver de ser salvo, serei salvo, ainda que viva da maneira mais profana possível. E se tiver de ser condenado, vou ser condenado, faça o que eu fizer para evitar isso. Por favor, não argumentem assim, porque as Escrituras lhe dizem expressamente que se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vocês viverão. Assim, então, apresentei a vocês essas 8 conclusões doutrinárias, extraídas do sentido geral e do conjunto dessas palavras. Agora, então, eu extrairei mais 3 doutrinas, nas quais eu pretendo me deter mais detalhadamente. Nosso texto diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Então daqui nós observamos em primeiro lugar esta doutrina, que viver para o mundo, seguindo os movimentos pecaminosos e os ditames corruptos da natureza, sem se esforçar para mortificá-los e subjugá-los, isso é o que conduz os homens à morte e à condenação. E eu acrescento esta expressão à doutrina, sem mortificá-los, porque viver segundo a carne é apresentado em oposição à mortificação das obras da carne. Se viverdes segundo a carne, sem procurar mortificar e subjugar os seus impulsos, isso vos conduzirá à morte e à condenação. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, o apóstolo diz assim: aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear para a carne significa seguir os desejos da carne. E aqueles que assim procedem colherão como resultado a condenação. Vocês que têm no pecado o seu tempo de semeadura, terão no inferno o tempo de colheita. Herdarão condenação e fogo eterno. Se semeardes para a carne, da carne colhereis corrupção. Vou falar sobre essa doutrina apenas nesse sermão, pois a minha intenção principal é concentrar-me na outra parte do texto, que diz assim: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Portanto, eu vou responder apenas a uma questão e em seguida vou apresentar uma aplicação prática, encerrando assim essa exposição. A questão é simples. Alguém pode dizer assim: bom, se é verdade que aqueles que vivem segundo a carne morrerão, como posso saber então, como posso ter certeza e estar convencido em minha própria consciência de que eu sou uma dessas pessoas que vivem segundo a carne e de que o pecado não está subjugado e mortificado em minha alma? Bom, essa é uma pergunta muito importante e eu vou apresentar 2 maneiras gerais pelas quais vocês podem saber se o pecado permanece não mortificado em vocês ou se ele está mortificado em vocês, observando a sua conduta, tanto antes quanto depois da prática de qualquer pecado. Primeiro, pela sua conduta antes da prática do pecado. Quando existe em sua alma um forte desejo e inclinação para cometer o pecado, acompanhado de planejamento e elaboração de meios para praticá-lo, a Escritura descreve isso como característica de um homem não mortificado.
No Salmo de número 36, versículo 4, está escrito assim: no seu leito maquina a perversidade, detém-se num caminho que não é bom. Quando o homem estuda e planeja como praticar um pecado, procurando realizá-lo de forma oculta e secreta, isso é um sinal de que essa pessoa possui um coração não mortificado. Quando, após uma reflexão deliberada e cuidadosa, um homem se dispõe a seguir um caminho mau, isso demonstra que o pecado ainda não foi mortificado nele. Portanto, se é assim com você, se vocês planejam, estudam e arquitetam maneiras de cometer um pecado, isso constitui uma forte evidência de que o poder do pecado ainda não foi subjugado nem mortificado em suas vidas. Segundo, uma corrupção permanece não mortificada na alma quando o homem demonstra maior disposição para cometer o pecado ao qual é tentado do que para resisti-lo. Quando alguém está, por assim dizer, inflamado pelo desejo e tão ardentemente empenhado na busca de uma concupiscência, visando assim satisfazê-la, situação em que ele abandona qualquer pensamento de resistência a esse pecado, isso revela um coração não mortificado. Um homem piedoso, sobre cujo coração opera a graça mortificadora, ele pode cair nos mesmos pecados que você. Contudo, ele luta contra eles, e ele se preocupa mais em resistir ao pecado do que em praticá-lo. Mas talvez todos os seus pensamentos estejam voltados para satisfazer a sua concupiscência e cometer o pecado em segredo, sem qualquer preocupação em resisti-lo. E isso é um sinal de um coração profundamente não mortificado. Terceiro, quando os homens jamais empregam suas forças em oração contra as corrupções às quais são mais inclinados. Quando um homem é atacado por um pecado em um dia e por outra concupiscência em outro dia, mas nunca se volta a Deus em oração, suplicando por força e graça mortificadora para resistir e subjugar essas corrupções, isso é sinal de um coração não mortificado. No Salmo de número 51, versículo 15, Davi disse assim: ó Senhor, abre os meus lábios. Alguém observa a partir desse texto que enquanto Davi permaneceu debaixo da culpa do seu pecado, sua boca esteve fechada. Ele não conseguia orar a Deus. Por isso, após confessar o seu pecado, ele pede que Deus abra os seus lábios para que possa anunciar o seu louvor. Enquanto a sua boca permanecer fechada, incapaz de orar contra as suas corrupções, isso é um sinal de que o pecado ainda não foi mortificado em você. Quarto, quando as corrupções e tentações para determinados pecados são precisamente aquilo que mais o perturba e distrai durante os deveres santos. Quando um homem está participando de uma ordenança divina e uma concupiscência o tenta naquele momento, enchendo o seu coração de maldade e de pensamentos mundanos, quando o pecado e a corrupção tomam de tal maneira o seu coração que ao final de uma hora inteira você não consegue dizer o que o ministro pregou, isso revela que você possui um coração que não está mortificado. Em Jeremias capítulo 23, versículo 11, Deus declara assim: até na minha casa achei a sua maldade. Quando vocês alimentam pensamentos pecaminosos e imaginações cobiçosas, até mesmo na casa de Deus, em meio aos deveres santos, isso revela não apenas um coração não mortificado, mas também um coração extremamente insolente. O diabo, por assim dizer, viola e desonra você na própria presença de Deus. Muitos jovens vão à igreja apenas para observar e admirar mulheres atraentes, alimentando assim a sua concupiscência e lascívia imaginativa. Cuidado com isso, pois isso é uma evidência de que vocês vivem segundo a carne quando dão lugar a tais tentações pecaminosas durante os deveres santos, justamente quando deveriam estar atentando para Deus e suas ordenanças. Quinto, é um sinal de que o pecado permanece não mortificado em teu coração quando a recordação de teus pecados passados não te humilha, mas antes desperta novamente as tuas corrupções, levando-te a planejar e a arquitetar como cometer os mesmos pecados outra vez. Talvez você tenha sido um bêbado no passado,
E agora, relembre-se esse pecado com prazer, pensando em como voltar a se embriagar novamente. Ou talvez tenha sido um antigo fornicador ou adúltero, e ao recordardes esses pecados, passes a planejar como praticá-los novamente. Isso é sinal de um coração profundamente não mortificado. Em Ezequiel capítulo 23, versículo 19 e versículo 21, está escrito assim: Contudo, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da tua mocidade, quando se prostituía na terra do Egito. Os filhos de Israel, ao se lembrarem das suas prostituições no Egito, voltaram a entregar-se aos seus prazeres pecaminosos. Sexto, quando uma tentação ao pecado é prontamente e facilmente acolhida, quando você é capaz de cometer um grande pecado diante de uma pequena tentação, quando teu coração é como pólvora diante do pecado, basta um toque e ele se inflama, isso é sinal de um coração não mortificado. Foi assim com o jovem que foi encontrado pela prostituta em Provérbios capítulo 7, versículo 22. Diz o texto que ele logo a seguiu. Isso revela um coração não mortificado. Portanto, apresentei a vocês 6 características antes da prática do pecado de um coração não mortificado. Agora, apresentarei mais 3 características de um coração não mortificado observadas depois da prática do pecado. Primeira característica: se após cometer o pecado encontras mais alegria no prazer que ele proporciona do que tristeza por tê-lo cometido, se sentes mais satisfação na doçura do pecado do que pesar ao considerar a sua maldade. Segunda característica: quando não consegues suportar uma repreensão por algum pecado que cometeste, isso também revela um coração não mortificado. Há pessoas que são como urtigas, basta tocá-las levemente e elas logo ferem. Assim também, quando alguém lhes fala sobre a sua embriaguez, sobre a sua impureza ou qualquer outro pecado semelhante, tu não suportas a correção. Tu se enfurece, discute e contende. Isso demonstra que você está adormecido e morto no pecado, pois não consegue suportar a repreensão, nem tolera ser despertado desse pecado. É sinal de que você ama profundamente o pecado quando você não suporta ouvi-lo ser condenado. Diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 19 e 21. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando a palavra de Deus os repreende por algum pecado, vocês devem ser tardios em se irar, não prontos a se enfurecer diante de qualquer correção, mas devem receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Um coração não mortificado está sempre pronto a se indignar, a se irritar e a se ressentir quando ele é repreendido. E terceira característica: quando, após cometer um pecado, preocupas-te mais em mantê-lo oculto dos olhos e do conhecimento dos homens do que em arrepender-te e humilhar-te diante de Deus. Quando te esforças mais para escondê-lo do que para arrepender-te dele. Isso procede do predomínio do pecado e da corrupção em seu coração. Portanto, apresentei a vocês 9 evidências de um coração não mortificado. Que o Senhor conceda a todos vocês a graça de examinarem seriamente a própria alma, para saberem se são homens e mulheres mortificados ou não. Se é verdade que aqueles que vivem segundo a carne morrerão, quão repreensíveis são todos vocês que incorrem nesse terrível juízo de morte eterna. Pois, em vez de matarem os seus pecados, vocês permitem que o pecado matem a sua alma. Conta-se a respeito do basilisco, que se não matardes, ele te matará. O mesmo acontece aqui. Se vocês não matarem os seus pecados serão a morte da tua alma. Portanto, quão culpáveis vocês são, se preferem permitir que o pecado destrua suas almas, a se empenharem em mortificar e subjugar os seus pecados. Eu li certa vez sobre um homem que amava tanto uma raposa que, embora ela tivesse arrancado as entranhas de um de seus filhos,
ainda assim ele não quis separar-se desse animal. Eu temo que haja muitos aqui entre vocês que abrigam em seus corações concupiscências e corrupções igualmente vorazes como essa raposa, as quais destruirão suas almas. E, no entanto, vocês não querem abrir mão delas. Antes, vocês permitem que elas governem, que elas reinem em vocês, sem jamais recorrerem a Deus em oração, suplicando pela graça mortificadora para subjugá-las e mantê-las sob controle. Assim, então, eu concluo a exposição da primeira parte do texto. Se viverdes segundo a carne, morrereis.